Vamos conversar? Este é o canal Leitura e Biblioterapia. Meu nome é Evandro. Olá, gente, vamos conversar? Hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre a minha formação no ensino fundamental. Como que essa formação acabou por contribuir com questões de leitura, literatura, para a formação de um leitor, desse leitor que vos fala, né? Então, essa pessoa que está aqui gravando alguns vídeos, falando um pouco sobre sua vida pessoal e como essa vida pessoal acaba trazendo para o universo da leitura um leitor que gosta de determinados tipos de leitura, e vocês vão entender o porquê que eu gosto desses determinados tipos de leitura por causa dessa formação de pessoa, essa formação de leitor, essa formação profissional também. Bom, eu fiz meu período de jardim de infância, de creche, em Governador Celso Ramos, em Santa Catarina. Passado esse período, eu e a minha família, nós nos mudamos para São Sebastião, litoral de São Paulo. Porque meu pai é pescador, foi trabalhar lá, um barco maior, um barco melhor, salário melhor, toda a família foi. Eu terminei os estudos e fui para lá. Chegando lá, eu fiz do primeiro ao sexto ano no colégio Henrique Botelho. Era um colégio estadual, eu sempre estudei em colégio público. E nesse período eu começo o meu contato com as letras, com as sílabas, com as palavras, com as frases, com as orações, com os textos, e fico maravilhado com aquilo que eu vou descobrindo a cada momento. Lembro que no momento da alfabetização, a professora distribuiu para a gente papel que nós recortávamos e escrevíamos as letras. Começamos com A, E, I, O, U, depois fizemos o Ba, Be, Bi, Bobu, e por aí vai fazendo a junção das vogais com as consoantes e formando sílabas. Eu fui alfabetizado nesse método, esse que hoje em dia já não é prática trabalhar com esse método. E eu adorava chegar em casa, botar aqueles envelopes das sílabas no chão, espalhar pelo chão e formar palavras e ler e falar: mãe, olha aqui, essa palavra que eu formei é bola, né? Então B-O, Bo, L-A, lá. Então eu gostava. Errado ou não, se isso funcionou ou funciona, hoje em dia não me interessa. O que interessa é que eu me divertia com essas fichas, eu brincava muito e muito tempo com essas fichas em casa. Tive a minha alfabetização, o primeiro momento de leitura, contato com livro didático. Então o livro didático tinha ali algumas frases que nós aprendíamos a ler junto com a professora, e eu lembro que na década de 80 nós tínhamos um livro que trazia uma frase simples para brincar com as palavras, que era: Ivo viu a uva. Então é uma brincadeira com a letra V e as vogais, né? Que é Ivo viu a uva. Era uma frase curta, simples, mas que ficou guardada na minha memória, porque além disso tinha o Ivo olhando para a uva. Então tinha a ilustração no livro didático. Fora isso, fui lendo as outras historinhas curtas e me deliciando com essa descoberta. Na rua eu lia as placas, parava, lia uma frase que tinha na parede, nas placas. Quando eu estava no ônibus com a minha mãe ou com a minha avó, eu acabava ficando olhando para a janela e lendo o que eu conseguia ler de placas de lojas e de qualquer outra coisa que aparecia pela frente. Então, dos 7 aos 14 anos, eu estive em São Sebastião, estudando no Colégio Henrique Botelho, e também nesse período, como eu comentei antes, nós frequentávamos uma igreja que era próxima à nossa casa, que era a Batista. Na Igreja Batista, continuei meu contato com a Bíblia e com os estudos da Escola Bíblica Dominical. E lá nós líamos as histórias e discutíamos o texto da Bíblia e o texto da história. No colégio que eu estudei em São Sebastião, litoral de São Paulo, era o Colégio Henrique Botelho. Lá existia uma pequena sala
hoje eu vejo ela como pequena, mas para mim ela era enorme, repleta de estantes, livros e oportunidade de descobertas. Então comecei a frequentar aquele espaço sozinho. Eu não ficava muito na hora do recreio, né, o intervalo do lanche, porque eu era muito tímido, muito reservado. Eu gostava de me refugiar nesse ambiente que era a biblioteca e lá fazer as minhas descobertas. Então eu acabava por pegar vários livros nesse momento, que eram os livros clássicos. Então eu acabei lendo Branca de Neve e Sete Anões, Os Três Porquinhos, Soldadinho de Chumbo, Rapunzel, O Patinho Feio, Os Três Porquinhos, esses clássicos da literatura que a gente acaba lendo, conhecendo, mas eu tive a oportunidade de conhecer uma história muito engraçada do Ziraldo. Não é a história do menino maluquinho. Eu conheci a história de Rolim, que era a história de um umbigo, e depois eu descobri uma mais divertida que para mim era muito engraçada, que era Dodó. Dodó contava a história de uma bunda. Isso mesmo, uma bunda. E as aventuras que essa bunda tinha ao brincar, né? E ela pertencia a um menino. Acho que era um menino. E eu achava muito divertido. Como assim uma história de uma bunda? Mas eu não podia dizer em casa que eu li uma história de uma bunda, né? Porque nessa época algumas histórias, algumas coisas não podiam ser ditas por ser tabu e por não ter uma abertura, né, de falar sobre esses assuntos ainda. Eu lembro que lá pelo 7º ano, a 7ª série, é que a gente começa a estudar corpo humano e falar disso. Até então, como eu era muito reservado, muito tímido, a história de bunda para mim foi muito engraçada. E eu acabei lendo o Juvenal também, a história do joelho. Então o Ziraldo acaba surgindo nesse momento, muito antes de O Menino Maluquinho. Então, para falar do meu período no ensino fundamental, essa é uma abertura. Eu vou fazer um outro vídeo falando um pouco mais sobre a minha experiência ainda estando no ensino fundamental, mas eu gostaria de ouvir vocês. De ouvir é meio complicado, né? Só se você tiver um canal de YouTube, mas eu gostaria de ler sobre a experiência de vocês com a descoberta das palavras, a descoberta dos textos, seus primeiros textos de contato, como é que foi esse momento, essa experiência. Deixa aqui nos comentários a sua experiência de leitura iniciante e descobertas. Até a próxima, espero vocês e tchau, tchau.